Fala galera, esse é o Centro de Memórias do CREF1. Eu sou George Teles e convido você a participar comigo desse bate-papo técnico e descontraído. Vem! Fala galera, mais uma semana que estamos juntos e a cada semana a gente traz profissionais fantásticos. Hoje não vai ser diferente. Você precisa assistir até o final. Duas mulheres potentes, referências nacionais. Trago para vocês hoje Renata Rodrigues e Roxana Brasil. Meninas, como é satisfatório ter vocês aqui. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo rico de informação, de história, de conteúdo. E obrigado por terem conseguido dar um nó na agenda e tirar um tempinho para estar com a gente. Eu passo a palavra a vocês para falar com o pessoal. Renata! Bom, é um prazer estar aqui para falar da nossa profissão, que eu sou apaixonada, falar de água, né, de parte aquática, e do lado de uma pessoa que é uma parceira de trabalho, de vida, e uma amiga pessoal que é a Roxana. Vocês são amigas? Amigas. Por isso a gente chama vocês. Algumas pessoas pensam que nós somos irmãs. Quase isso. Mas assim, é muito bom e falar do que a gente ama fazer, do nosso propósito de vida. Então assim, eu tenho que mais agradecer o CREF1 por esse convite, né? E tomar um cafezinho numa sexta-feira cai bem, né? Poxa, não é? Oh, maravilha. Então, Travar um pouco a agenda, né? É isso aí. Então, de novo, né? Acho que corroborando com a Renata, agradecendo a oportunidade ao CREF para a gente contar algumas histórias, não são todas as histórias, tá? Não tem tempo. Por parte que não tem tempo e por parte que algumas talvez nem precisem. Exato. É sobre isso. Meninas, eu acho que não se... E aí vou te complementar, Renata, não se resume só à água, né? Quem conhece vocês e quem não conhece, fica aqui para conhecer, é muito maior do que isso, né? Porque tem a postura, tem a ética, tem o profissionalismo, vocês são duas mulheres muito representadas e muito importantes dentro da profissão. Então eu tenho certeza que quem está aqui vai até o final para poder ouvir muita história. Mas antes de falar de Renata Rodrigues e Roxana Brasil, vamos lá na rua, vamos lá atrás. Como é que eram essas crianças? Como é que vocês eram? Tinha muita arte, não tinha? Como é que era essa infância de vocês? Bom, eu morava numa casa que tinha jaqueira. Gosta de jaca? Eu gosto. Então, subir, trepar, né? Infância de estímulos múltiplos. Exato. Soltar uma pipinha, né? Andar de bicicleta. Então, sempre em movimento. É claro que os pais também influenciam no sentido de ofertar essas possibilidades. Então, nesse sentido, agradeço a minha mãe por ter colocado em diversas atividades, tanto físicas quanto musicais, por exemplo, violão, flauta doce, aquelas coisinhas de flauta doce, né? Depois o clarinete. Então, isso inclusive ajuda até hoje na organização da parte musical, né? No contexto musical e treino. O movimento é a música que se fala. Sem dúvida, todo, né? Então, isso foi bastante interessante. Isso morava no Rio de Janeiro, centro Santa Teresa, garota Santa Teresa, sobe e desce a mole. Só para chegar em casa já é um exercício. Opa! Renata. Eu sou nascida e criada na Zona Oeste, né? Ali no Jacarepaguá, na Praça Seca, eu morei em vila. E morar em vila é uma experiência maravilhosa porque você brinca na rua, literalmente, com uma segurança. Então eu brinquei muito na rua, jogava queimada, pique. Nas férias, então, de 7 da manhã às 10 da noite. Fora isso, eu acho que tem uma coisa similar, da minha geração e da Roxana, que minha mãe, filha de professora, né, achava que uma educação ela tinha que se complementar por um esporte e uma parte artística. Então, eu fui fazer natação, mas eu também fiz... Já na infância? Já na infância. E fazia também balé, tentei o vôlei, não com muito talento, mas vivenciei e tinha aula de violão. Eu toquei violão até mais ou menos uns 15, 16 anos e tal, mas hoje, se você pegar o violão, não sei mais. Daquela época, então assim, uma infância muito livre. Uma infância muito livre, com muita liberdade, com muitos amigos e primos, então assim, foi uma infância de movimento também e de possibilidade de descobertas. Então... Olha como é que é bacana o início do nosso bate-papo, né? Porque vocês construíram uma relação de amizade profissional durante a trajetória de vocês, mas lá atrás já tinha muito em comum, né? Do estímulo musical com o estímulo motor,
isso faz diferença e faz falta hoje em dia, né? O que vocês acham? Hoje a gente tem falta desse estímulo rua, esse estímulo lúdico, né, na infância. Eu acho que a ludicidade vem muito, nesse momento, a partir da tecnologia. Ela existe, né? Ela não foi deixada de lado, só que ela tem uma outra roupa, né? Então, Renata, você que trabalha com crianças... Eu vejo que, assim, hoje, para você brincar, é mais programado. Tá? Quando você, na minha época de infância, na infância da era espontâneo. Então, você tinha a reprodução do brincar na sua essência lúdica espontânea, porque os espaços permitiam, e você tinha uma liberdade, principalmente Santa Teresa, o subúrbio. O subúrbio tinha muito isso, da tinha criançada muito isso. brincando na rua, né? Então, assim, hoje você tem espaços que são criados para promover a brincadeira. Então, tem os condomínios que tem um espaço de lazer. Né? Você não vê mais assim na rua, raramente, ainda vê nas periferias, mas nos grandes centros, do próprio Jacarepaguá mesmo, você não vê essa liberdade. Tem que ser reprogramado, né? Tem que ser reprogramado, tem que ser pensado, tem a violência, tem a mobilidade, tem uma série de coisas. E também a transformação que acontece com esse brincar, né? Que vai se tornando tecnológico, que vai precisando de outras questões. Então, são gerações. Né? Acho que todos os dois têm seu peso, têm seu valor, mas se a gente falar em corporeidade, acho que a gente tinha uma corporeidade mais livre. Mais espontânea. Acho que mais essa palavra foi muito espontânea, importante. mais espontânea. A gente acordava querendo ir pra rua, só voltava no nosso vinho pra almoçar. Lavar o pé preto, né? Pela preto. Não, não, Bem assim. Tá, e aí a gente fala sobre a infância lúdica rua. Como é que foi o âmbito escolar de vocês? Vocês tiveram educação física, não tiveram? Teve alguma referência à época? Como é que foi esse momento? Eu sempre curti muitas aulas de educação física e também pratiquei um esporte que é um esporte amador, mas competitivo. Então, o esporte, inclusive, me deu a oportunidade de estudar numa boa escola, no segundo grau, ali na época a gente falava assim, né? E aí, numa escola importante ali no Cosme Velho, descendo ali a Santa Teresa, que era o Colégio Sion, e estudei aquele momento ali gratuitamente. Qual era o esporte? Era voleibol, na época. E aí já, desde os 13 anos... Você no Brasil jogava voleibol? Uma bolinha até hoje. Pode me chamar pra pelada que é muito bem. E esse esporte me deu a oportunidade da escola. Então, 100% de bolsa em função disso. Muito legal. Né? Porque não tinha condições naquela época, então pensando em escolas, né? Fui estudante de escola pública à vida, estudei no CIEP, no primeiro ano da escola, do Brizolão, que a gente chamava, na Avenida dos Desfiles, ali no Sambódromo. E essa oportunidade de uma escola talvez diferenciada, embora naquela época o CIEP também era muito bom, foi em função do esporte. Então, desde então eu sabia que eu ia fazer educação física. Nesse momento já tinha virado aos 13 anos. E aí, quando foi passando o tempo, quando eu fiz vestibular aos 16, entrei na faculdade aos 16 anos, eu já me perguntava, e se não for educação física, vai ser o quê? Eu não sei até hoje. Não tive tempo de pensar em outra. Até hoje, cara. Porque foi uma vida vertical, né? Então, você não teve vertentes, né? Não Você teve a certeza vertentes. e caminhou para isso. Exatamente. E na época o vôlei te motivava muito para isso, né? Motivava, e as aulas na educação física também. Você tinha um treino, tinha aula. Tinha aula de educação física e não tinha falha. Então, a professora Marlene, muito, muito importante nesse cenário de segundo grau, que anos depois eu fui professora das filhas dela de voleibol. Que bacana! Então, um retorno incrível. Essas voltas cíclicas são lindas da vida. São maravilhosas. Então, a tua certeza era com 13. 13 a gente já tinha uma professora instalada. Exatamente. Já estava ali, querendo dar ordem, organizar o treino, acertar o A liderança já era... É uma liderança tranquila, suave, mas... natural, né? Mas vamos embora aí, né? E Renata, como era essa parte... Eu estudei em escolar. colégio de freira a vida inteira. E no colégio de freira, a educação física naquela época, ai meu Deus, eu vou falar a minha idade. Parece. Era separado de meninos e meninas, né? E eu tive uma professora, a professora Lourdes Lobo Bastos, que foi uma professora que me deu aula do primeiro ano até o curso do magistério. Caramba! Então, eu fiz o magistério. E ela era né? uma boa professora?
excelente. Que bom, né? Porque se não fosse também... E ela era uma professora muito habilidosa e, assim, ela já me chamava... Eu fui estagiária dela com 12 anos, 13 anos. Aquele estágio natural, né? Vamos montar uma coreografia com a turma do primeiro ano lá atrás. Aí eu chamava aquelas alunas que queriam fazer. E eu sempre fui muito líder, assim, nesse sentido. Então, eu adorava as aulas, adorava essa professora, né? E aí fui fazer o magistério. E o magistério, naquela época, eu sempre quis ser professora, mas ainda não de educação física. Sim. E aí, o magistério naquela época, você não tinha ainda a obrigatoriedade da educação física nas escolas pelo profissional de educação física, principalmente na educação infantil, no Fundamental 1, que hoje, antigamente, era o primário. Então, a normalista aprendia jogos e brincadeiras para poder dar na turma. Então, no magistério... Já veio uma sementinha. Já veio essa sementinha, eu falei, opa... Eu gosto disso. Mas eu sempre vim com a carreira de atleta de natação. E a natação não saiu em nenhum momento? Até esse momento, não. Eu fui atleta da Gama Filho, né? Então, até esse momento, eu tinha essa relação do esporte, mas eu gostava muito da docência, de ensinar alguma coisa. E isso foi despertado no magistério, né? Quando eu sou professor de educação física, pois é, na época do vestibular, eu entrei com 17 anos na faculdade. A minha mãe virou para mim e falou assim: por que você não faz educação física? O seu primo, você tá se dando tão bem na educação física, você vê como é que ele é famoso, como ele é uma coisa bacana. E eu sou prima do Sérgio Tavares, né? Então, na época, o Sérgio, ele já despontava como um profissional que fazendo mestrado, levando pesquisa, ele coordenava colégios e veio do vôlei também. Então, assim, ele era meu primo mais velho e era uma referência, né? Era uma referência. Tanto que na família nós somos 4 professores de educação física. Sério? Sim. Você e seu primo, mas... Os irmãos do meu primo. Meus primos. São 3 irmãos. Não tinha muita opção. Opção. Mas, assim, foi minha mãe que era... Minha mãe admirava muito a profissão de educação física, o esporte. Olha que bacana ouvir e admirava o Sérgio. E ela falou assim, faz vestibular, porque eu acho que é uma carreira que tem tudo a ver com você. Eu tinha 17 anos, eu fui fazer o vestibular, assim, para tentar. Porque eu não tinha feito o cursinho, eu tinha feito magistério, então faltam algumas matérias da biologia e tal. Mas eu fiz e passei de cara para Gama Filho. E aí é uma outra história. Mas você já falou que a sua mãe até te indicou, né? E, Roxana, teve alguma resistência, indicação da família quando você ou foi apoio? Como é que foi essa? Não, lá em casa sempre foi uma comunicação. Somos 4 irmãos e eu sou a mais velha. Então eu comunico. Não é vou autorização, é comunicação. Eu vou escolher educação física, tá? Tá bom. Tenta entrar para uma que seja gratuita, né? Então, beleza. Essa era a minha responsabilidade naquela ocasião. Entendi. Então... Agora, eu queria fazer uma pergunta para vocês, como professores, que a gente fala lá na frente e volta, tá? As duas demonstravam sinais de liderança, talvez que vocês nem percebessem. E aí vocês despontam hoje como profissionais de referência. Dá para perceber isso na construção do ser humano, aquelas pessoas que a gente olha assim, esse aí eu acho que vai ter um... Dá para perceber? Ah, dá. Eu vejo até nos meus alunos da escola pública, né, que eu dou aula, você vê... Os talentos. E nem sempre motor, mas às vezes os talentos... Aqueles que puxam para o protagonismo para si, você consegue perceber. E também nem sempre a liderança é uma coisa positiva, né, Renata? Temos líderes que não são do mal, mas, enfim... E que acaba tendo um destaque negativo, né? Exato. Porque líder tem seguidor. Sim. Então, assim, Hitler era um líder e tinha seguidor, mas Gandhi também. Então, assim... Depende da linha que você segue na sua liderança. Exato. E aí, então, decidido educação física, começamos o período acadêmico, né? Você fez vestibular e sem estudar passou. E você também... Não, eu fiz cursinho e queria o FRJ e é isso. Consegui. Foi. E você fez... Então, eu passei e foi uma crise porque não tínhamos dinheiro para pagar a Gama Filho. O pessoal acha que é fácil, né? Não é, né? Não, e a Gama Filho naquela época era a faculdade particular, ou você ia ou você ia
para o FRJ, ou você para Gama Filho, ou você para Castelo. As referências eram públicas ou... Isso, Gama tinha Filho? duas públicas duas e duas privadas. Uhum. E assim, meu pai falou assim, a gente dá um jeito. Minha mãe, mais racional, Que jeito é esse? você passou, parabéns, mas agora você vai fazer o cursinho para tentar uma pública. E aí eu comecei a chorar. Eu passei, eu quero ir. Porque eu nadei na Gama Filho, eu nadava na Gama Filho. Então eu falei assim, poxa, Você já tinha uma relação. eu tinha uma identificação. Aí, vamos lá, meu pai falou assim, eu te ajudo, minha filha, vai te ajudar. Aí minha mãe não deu. Eu ajuda, vamos lá. A combinação foi o seguinte, o primeiro período, eles ajudariam com metade do curso e eu teria que trabalhar, então eu corri atrás de trabalhar. A partir do segundo período, eles não pagariam mais um tostão. E aí eu tentei entrar com a Bolsa Preta, no ano que eles terminaram a Bolsa Preta. E aí o que sobrou para mim? Sobrou o corpo artístico da Gama Filho. O que era o corpo artístico? O coral, que não dava. Ou, Mas tem uma voz potente. Tem, mas não para cantar. Tá. O coral era muito fera. E sobrou a parte de dança folclórica. E aí as minhas colegas do primeiro período de classe me ajudaram. E aí eu agradeço a minha educação física escolar, agradeço ao meu esporte, natação, que me deram flexibilidade, noção rítmica. E aí eu dancei, ganhei bolsa de 100%, fiquei na faculdade anos e dançava quase que na frente. Um talento nato. Junto com as bailarinas. Porque assim, agora eu tinha que me esforçar 10 vezes mais, mas consegui passar, né, no corpo artístico com a afinada professora Margarida da Gama Filho. E consegui, a partir do segundo período, bancar toda a minha faculdade com bolsa de 100%. Então eu fiz uma Gama Filho como se fosse pública. É isso aí. E honrei o compromisso que eu tive com os meus pais. Então eu trabalhava para pagar a metade e quando acabou o primeiro período eu consegui a bolsa. Cumprir. Agora, nessa história do vai e vem, imagina hoje, né? A galera que entra pensando em estágio ou espaços, né, já pensando na grana para pagar a faculdade. Quer dizer, a relação com o dinheiro e o espaço para as aulas de faculdade, para estágio, tá... quer dizer, não perpassa por essa raça que se tinha naquela época, né? E aí, eu tenho uma pergunta para você nesse âmbito acadêmico. A gente vai e volta, né? Porque a gente não tem... Tô nesse baile. Essa história é muito forte, porque a gente tem uma história na educação física, eu acho que não só na educação física, na graduação como si, né? Como todo, de você ir em busca de cumprir a austeridade do almoço. E hoje também tem muito do imediatismo de eu estou no segundo período e eu tenho que ganhar 10 mil reais na fora. Né? Ainda nem estagiei tem que ganhar, né? Exato. Então tem uma relação de troca, de busca de valor, né? Desse imediatismo. Isso está um pouco instalado no momento, você acha? Não, sem dúvida. Tá, né? Inclusive sai da faculdade também com esse pensamento, 10 mil não, 20 mil, né? 10 mil estágio. Exato. E aí, nessa época sua de faculdade, continuava como atleta, ainda estava no voleibol? Fui como atleta até os 18. Da faculdade mesmo? Não. Era de um time, era do CIB, Botafogo, enfim, passei nos times que na época no Rio de Janeiro tinha algum peso. Obviamente, naquela época também a gente... antes do CREF, a gente vai revelando o momento. Sim. A gente já conseguiu os empregos, né? Inclusive, antes do CREF, pós-CREF. E a gente já trabalhava como professores, Sim. né? Então, eu tinha lá meu cargo de professora da escolinha do vôlei, então fazia um dinheirinho. Tinha as monitorias na faculdade, então se ganhava também um dinheirinho por conta das monitorias, e também tinha carga horária enorme. Então, a faculdade, a UFRJ, naquela época, era integral. A gente começava às 6h40 da manhã e saía às 5h30 da tarde. Então... Como é que faz dinheiro? Como é que faz dinheiro? Lá dentro, com as monitorias, você se candidatando a essas entrevistas, enfim, essas provas de habilidade para você conquistar esses espaços de monitoria. E tinha como comer também no bandejão, né? Então, uma série de coisas interessantes que tinha na época que você, antenado, tirava proveito, encontros, networking da época, né? É interessante, né? Porque assim, ela fazia federal, que era o dia inteiro. A Gama Filho não era o dia inteiro, né? E aí eu me lembro que era muito emblemático, porque eu tinha que trabalhar, e o campus da Gama Filho era em Jacarepaguá, e eu estudava de manhã.
E os meus amigos, eles saíam dali e iam pra praia. Lá pro Beton, que era O Point. o Point. E eu ia pegar o ônibus pro centro da cidade, porque eu fazia estágio na CM. Então, Lá, assim, Lapa. na CM Lapa, foi o primeiro estágio da vida com o Hector Civitate, que me deu essa primeira oportunidade. E aí, eu ia com a mochila, com tudo, eu estava no ponto do ônibus e saiu aqueles carros, carona, todo mundo, o pessoal ficava no barzinho da frente, e eu não vivi isso. Entendeu? Eu não vivi isso. E depois eu voltava da CM e voltava para a Piedade, onde eram os ensaios do Grupo Folclore. Para manter a bolsa. Para manter a bolsa. E porque eu tinha que manter a nota alta. Então, assim, eu lembro que, assim, não é frustração, mas eu senti que todo mundo indo para a praia, todo mundo, e eu não participei disso, porque eu tinha que ter o dinheiro para pagar. E mesmo depois com a bolsa, aquilo te pega de uma maneira, né? Você se sente tão pertencente já à profissão e pega a responsabilidade que você não consegue largar. Porque eu já comecei a sentir o prazer da minha independência. E aí volta na fala que a Roxana disse ainda agora, isso é uma construção. Né? Perdeu-se um pouco essa construção de busca, de... Será que todos esses colegas que estavam indo para a praia alcançaram outros? Não! É uma construção e são escolhas, né? Exato. A gente vive escolhas durante a fase acadêmica que vão reverberando e vão demonstrando lá na frente. Agora, esse período acadêmico, durante a construção do período acadêmico, já tinha em vocês alguma ideia do que ia buscar? Óbvio que já tinha o voleibol ainda presente, tinha as monitorias, tinha o estágio da CM, tinha a dança, né, do movimento artístico. Nessa construção acadêmica, como é que estava a cabecinha de vocês de pós-graduação, que eu digo, né? Eu achei que eu fosse ser preparadora física de voleibol. Porque o vôlei era muito forte, né? Até esbarrar dentro do lugar que eu trabalhava, ali no Clube Israelita Brasileiro, com Marcelo Sobral, que era o meu técnico de vôlei na época, que me ofereceu a oportunidade do emprego. Ele começou a dar aula de hidroginástica, né, em plena Copacabana, lotado de né, senhoras. Eram piscinas na época que eram 40, 50 pessoas numa piscina de clube. E ele teve que ir para o congresso internacional, que eu ganhei o prêmio. Assim, né? O destino faz Exato. assim, né? O cara foi lá para o congresso, Roxana, me substitui. Ele tá maluco? Não sei nada de hidroginástica, cara. Ele toma aqui o materialzinho para você dar uma lida. Na faculdade não tem isso. A gente não tinha esse material de hidroginástica, né? Era natação 1, 2, 3, nada sincronizado na época, era só nomenclatura. E aí eu comecei a fazer algumas aulas e pedi, né? Ele viajou, beleza, e eu fui lá com o meu plano de aula, né? Um caderno, plano de aula, fita cassete, lá B. Isso é muito bom. Não tinha o Google. Não. E uma mulher substituindo um homem mais experiente, e eu garota, tinha 18 anos ali, na frente daquele grupo, né? E aí eu pedi, mãe, por favor, vai nessa aula para eu olhar para a senhora. Tem uma referência, né? Sim, eu só olhava para ela e mandando ver. Aí eu mexia na fita, aumentava o som, era para olhar a aula, o plano de aula, entendeu? Muito bom, muito bom. Então, assim, até hoje eu faço o plano de aula. Até hoje eu faço a descrição da minha aula. Se você for na segunda-feira no meu treino, a construção do eu tenho a minha cola até hoje. Né? Então, também não entendo o povo que chega lá e sai na hora, eu não consigo. Eu não tenho mais HD para isso. Não tem espaço para encaixar. Não tem. 30 anos depois, eu continuo a fazer os planos de aula. E aí uma pergunta, ele retornou, como é que ficou a sala de aula? Eu continuei ali como estagiária, até ele pintar uma oportunidade de abrir uma turma e continuei alguns anos com ele nessa pegada. E aí outras oportunidades surgiram, né? Mas ele é uma figura que apertou o botão de start. E outra figura importante é o professor Jefferson Novaes, da faculdade, que me liberou o último tempo. Eu tinha que chegar um pouco mais cedo, arrumar a aula, era a disciplina de ginástica localizada na época. E aí o Jefferson, que foi inclusive meu orientador do mestrado, né, grande amigo, ele, tá bom, você pode sair mais cedo em função dessa oportunidade, gostei, é um cara também de vanguarda, mas você chega mais cedo para arrumar sala, para nossa aula prática e tal. Então era bem combinado. Né? Então são coisas que a gente vai fazendo. Deixa eu fazer uma curiosidade. Óbvio. O Jefferson tinha uma academia no Meia. Corpo, Saúde e Forma. E eu
antes de fazer educação física, era aluna de ginástica localizada do Jefferson Novaes, aos 14 anos. A Ana Cristina Barreto Junto também. com a Ana Cristina Barreto e a Adriana Esteves. Nós éramos da mesma sala. E aí depois eu reencontro o Jefferson, já na fase adulta, nos congressos, nos cursos. E a gente... Não tinha como fugir, né? Eu dei aula de natação para as filhas dele. Isso aí, cara. E aí eu acho fantástico, e aí eu quero uma provocada, tá, Luciano? Provocadinha. Como é que é importante a postura profissional, né? Porque você estava hiperfocada, vôlei, você é preparadora física, e aí surge a hidro, por mais que você não tivesse o conhecimento, você foi lá fazer um plano de aula, você foi buscar, você foi tentar. Como é que é importante que a gente esteja preparado para as oportunidades? Porque a sua vida mudou a partir daquele momento. Total. E comecei a achar interessante aquela combinação e ter a oportunidade de aplicar algumas situações de treinos terrestres na água. Até hoje eu faço essas adaptações. Então, alguns equipamentos que eu ainda construo, né, de equipamento mesmo físico, é a partir das experiências terrestres, porque na água, na terra é muito mais fácil. Né? E depois a gente começa a imaginar essas pernadas, né, Renata, de como é que seria, como será dentro do ambiente aquático. Então, é isso. Como é que é o nome do professor de hidro? Marcelo Sobral. Então, você que faz aula hoje com a Luciana, agradeça ao Marcelo Sobral, porque senão ela está lá no vôlei. Ela está lá na quarta. Boa, gostei. Com certeza. E você, já tinha algo na cabeça? Era natação, já estava forte? Durante a fase acadêmica, como é que você pensava? A natação sempre esteve, tá? Mas eu sempre, como eu tinha essa formação do magistério... Você não tinha perdido o desejo... Da escola. Tá. O desejo da escola. E aí eu descobri que eu não queria ser professora de alfabetização, eu queria ser professora de educação física de escola. Foi quando você misturou os desejos, né? Misturei os desejos. Então, na faculdade, eu tive alguns professores que foram muito importantes para mim. O primeiro deles é o Roberto Pavel, meu professor da faculdade. Que já passou por aqui. Titular da cadeira, que tinha, na época, era uma estrutura da Gama Filho, você não tinha só um professor. Era um professor e 2 professores auxiliares que se revezavam, né? Então, era o falecido Rafael Costa Marques, que dividia a disciplina com ele, e o Jaider, que é da Federal, que foi meu técnico. Então, quando eu entro no primeiro dia de aula da natação, ele tem uma referência, já tinha parado de nadar de competitividade já, então eu encontro o Jaider ali, o Pavel, ele já me arrebatou, porque ele traz um contexto que é mais do que ensinar a nadar, ele te contextualiza na história, né? E, ao mesmo tempo, eu tinha uma professora chamada Raquel Mesquita, da Educação Física Escolar, que foi muito importante para mim, como também a Lúcia Reis, filha do Cláudio Reis, e o Guilherme Linhares, que me deram as disciplinas de Educação Física Escolar. Então, era aquele paralelo. E você viu completa, né? Vi completa, eu falei assim, isso pode conversar, isso conversa, porque era algo que a Gama Filho tinha muito enfoque, era aprender, saber fazer e saber ensinar. E paralelo a esse estágio da CM, o meu emprego foi de professora num colégio de educação infantil, de educação física, onde eu dava quadra e piscina. E aí vem outra coincidência da vida. A primeira professora desse colégio foi a minha professora de educação física da escola. Caramba! Eu vim a descobrir, mas quem me abriu a porta não foi ela. Quem me foi uma coincidência total. Foi uma coincidência que quando o colégio inaugurou, a primeira professora foi a tia Lourdes. Caramba. Aí depois foram entrando outras professoras. Isso é muito mágico. E aí eu trabalhei até o final da minha faculdade nesse colégio, que dava aula de piscina e aula de educação física escolar. E você seria completa, né? Então, eu sabia que eu ia trabalhar nesse âmbito formativo. E que a água ia estar ali, e que a escola ia estar ali, e aí foi se formando essa relação. Não tinha como fugir. Não tinha como fugir. E aí a gente perpassa toda a faculdade e acabou. Beleza, vamos para o mercado de trabalho. E aí, como é que foi? Porque aí acaba a faculdade. A gente já estava no mercado de trabalho. Mas aí acabou a faculdade. Continua no vôlei, na hidro, já subiu só. O vôlei acabou. O vôlei, naquele momento, ele já... Quando surge a hidro, acaba o vôlei. Em um ano, houve essa transferência rápida, porque você acaba... Já não tinham tantos profissionais, né?
disponíveis, né, da hidroginástica. Então eu estava criando ali Isso, né? uma habilidade diferenciada já. Eu fui compreendendo que eu podia ir por esse caminho porque ninguém, ou melhor, quase ninguém fazia isso. Né? Porque não era tão difundido Não, ainda, né? no final, ali nos anos 90, no meados dos anos 90, eu já entreguei, Renata. Desculpa, amiga. Desculpa. E aí, naquela época, nas piscinas geladas, né, do Rio de Janeiro, a gente ia enfrentando essa temperatura, né, de piscina, de água. Mas o fato é que eu entendi que seria uma oportunidade para eu ter um diferencial. Compreendi também que meu nome, Roxana, o Brasil, né, que às vezes eu ficava constrangida em falar, porque não é Roxana, não é Brasil, é Paraguaia. Hoje eu brinco com isso, né? Tinha esse bullying? Tinha esse nome, né? E aí eu comecei a entender, a partir de um professor também importante na faculdade, o Paulo Figueiredo, que era de atletismo, depois virou preparador físico do Flamengo, profissional, enfim. E aí ele dizia, vocês já precisam criar a marca de vocês desde então. Então, o pessoal que era batatinha, pezinho, né, orelhinha, então, a galera que usava os seus apelidos para se identificar, né, ele já dava essa dura na gente para ter esse nome mais forte. Enfim, então, tudo isso foi o pacote, né, de você começar a ser reconhecido pela atividade, que era diferenciada na época, e o próprio nome que acabou virando uma marca, sem querer. Pintaram também os primeiros clientes particulares. Naquela época não era personal trainer, né? Aula particular de hidroginástica. Então, algumas piscinas do Rio de Janeiro, as pessoas tinham suas piscinas em casa. Não era um serviço aberto, né? Então, era uma coisa mais velada da época, mas, enfim, algumas pessoas tinham interesse. E quando começa a surgir essas aulas particulares, você já está totalmente hidro. Já estou totalmente hidro, mas também cruzava, em função da habilidade terrestre, eu cruzava nas salas de treino de força, musculação. Também cruzava o treino funcional, não era esse nome que a gente dava, mas conseguia e ficava bastante à vontade. Até hoje eu consigo me sentir bem, né, nos dois ambientes, então não tem problema. Renata, como é que foi? Então, eu já me formei. Você disse que ficou na escola até o final da faculdade, né? Sim, e paralelo a isso, eu saí da CM e fui trabalhar numa academia na Praça Seca, que na época não era academia, ainda era uma piscina nos fundos da casa de uma amiga minha, que veio a se tornar a Mergulho Fundo, uma academia que... Bem na praça, né? Bem na praça. E aí eu comecei a trabalhar ali como estagiária que dava aula, que era na mesma rua do colégio. Então eu terminei, fui efetivada e ganhei as minhas turmas, aí também comecei a dar algumas aulinhas de hidro lá também, e fui fazer a pós-graduação em atividades aquáticas na própria Gama Filho. Então a Gama Filho, nessa minha trajetória, ela tem uma importância muito grande, né? O Pavel e o Rafael coordenavam essa pós, me chamaram para dar uma disciplina, que é uma disciplina que eu ministro até hoje, natação de bebê infantil, e dessa pós-graduação, eu acho que é importante as pessoas entenderem isso, a gente nunca sabe quem está nos olhando. Nessa pós-graduação, tinha ali um grupo de coordenadoras de uma rede de academias infantis que nos anos 80 e 90 foram, assim, o que há, né, em termos de natação infantil e psicomotricidade, que era estilo de escola de natação. Ainda existe. E eu sempre sonhei em trabalhar nesse lugar. E eu estava lá fazendo aula com essas pessoas e no banheiro, no intervalo de uma aula, a coordenadora da Estilo de Petrópolis, a Andréa Kraus, me chama e fala assim... Você não sabia que estava lá? Eu sabia que tinha um pessoal da Estilo, mas não sabia que tinha coordenadora. Você estava na sua rotina, eram né? meus colegas professores. Sim. Né? Então a gente apresentava o trabalho, isso foi no meio da pós, no meio do curso. Aí ela me falou assim, você tem o perfil da Estilo. Você não gostaria de fazer uma seleção para estilo? Qual estilo que você gostaria de trabalhar? Eu lá mesmo, Barra da Tijuca. Porque é mais perto da minha casa. Eu era o que você almejava? Era o que eu almejava. E eu fui lá. Nossa, imagina o seu rosto quando ela falou isso. Não, eu fui lá, eu tremi na base, eu cheguei lá, fiz o teste, passei. E foi assim, eu posso dizer que a Mergulho Fundo e a Estilo foram totalmente a minha formação dentro da parte aquática.
Ali eu tive a oportunidade deles investirem em mim. Um detalhe, a Mergulho Fundo pagou essa pós-graduação para mim. E a Estilo me deu a oportunidade de fazer vários congressos e vários cursos pagando pela minha formação. Então, eu sou grata demais, né? Sem contar as minhas coordenadoras, a professora Márcia Napo, a Norma Cara, a Rosa Deolinda, que já faleceu, que da Mergulho Fundo, a Rosa e a Norma, e a Maria Aparecida Dias e a Márcia Napo, da Estilo, e que a Estilo foi também uma revolução, porque ela trouxe esse olhar psicomotor para a infância, era uma escola de natação totalmente equipada para a infância, e ali tudo que eu pude sonhar de material, de curso, eles viabilizaram para mim, assim como a Mergulho. Essa valorização profissional faz toda a diferença. A pós-graduação era algo muito caro, muito inacessível, assim, né, naquela época. E você chegar e a dona da academia falar assim, nós vamos pagar a sua pós-graduação pelo seu empenho, não tem preço. A relação não é só de valor, né? Não é só de pagamento, é a relação de construção. Mais uma vez você fazer o que tem que ser feito sem saber quem estão olhando. Porque isso não foi cavado, isso não foi conquistado simplesmente porque você acorda todo dia de manhã e faz o que tem que ser feito. Roxana, vou jogar para você essa fala da Renata que eu acho tão importante, mas tão importante, de você ser profissional em qualquer local que você esteja, porque o network ele é construído naturalmente. Né? Exato. Então são duas variáveis, né? Disciplina, né, Renata? Que você sempre teve. Né? A Renata, não importa o que está acontecendo nos bastidores. Se ela tem aquele compromisso, ela vai lá e faz. Então, desde sempre, né? E realmente paixão, amor pelo que você faz. Fazer uma entrega dessas, né? E aí, sem se dar conta que tem pessoas te olhando, até porque a gente não tinha era uma ingenuidade profissional, né? É sensacional, mas acho que essas duas variáveis para mim, até hoje, são as minhas marcas e a gente tem muita relação nisso. Disciplina e amor pelo que faz. Então, a entrega fica facilitada, né, Renata? Às vezes você nem é o melhor, né, de potencial, né, um super talento, mas se você tem essas duas variáveis, você chega perto daquele sujeito que é melhor. Então, até numa contratação enquanto coordenadora, hoje em dia, né, ou gestora de algum negócio, talvez aquele sujeito mais talentoso, mais brilhante, não seja o mais indicado para uma determinada posição, né? Talvez ele sendo treinado em função da disciplina e do amor pelo que ele faz, seja mais interessante. Eu provoquei a Roxana e vou provocar você. Você recebeu todo esse investimento, eu não digo investimento financeiro não, digo investimento cultural, técnico, profissional. Fala a tua opinião dessa relação que eu tinha perguntado para a Roxana, desse imediatismo que a gente ainda vê muito na construção profissional de dinheiro, e o qual nem sempre é só dinheiro. Então, a gente tem que maturar na nossa profissão. Eu nunca vou me esquecer, eu tomando café da manhã no Fitness Brasil com o professor Mauro Ghiserini, e ele sentado falou assim, um profissional, ele só está pronto para bater no peito e dizer assim, eu sou profissional quando ele tem uns 10 anos de profissão, porque ele já passou por várias questões, várias experiências que o dia a dia vai dando, coisas boas e coisas ruins, que vai te formar. Então, assim, eu sinto que falta nas pessoas essa capacidade de entender que você só vai se formando, não é só pelo conteudismo. Você vai se formando na medida que você vai vivendo, né, as questões que aparecem no seu dia a dia, que vem da sua prática e que aí você tem a oportunidade de colocar o conteúdo em prática. Você se forma através do outro também. Eu cruzo com essa mulher justamente nesses anos 90, fazendo curso com ela de hidroginástica. Foi esse o primeiro contato? Primeiro contato, ela com cabelão, eu tenho que contar sempre essa história. A Estilo me pagou para fazer um congresso de hidroginástica
e na Água em Movimento, na A Tijuca. E vieram assim, eles tinham acabado de voltar desse congresso americano, então eles trouxeram pessoal de fora, para dar várias aulas, e Roxana já flertava com a bike aquática, eu vou deixar isso para ela. E aí, olha como a confiança, fomos um grupo da Estilo, mas a minha coordenadora falou assim para mim, vou te dar um cheque em branco, para você comprar equipamento, o que você achar legal, porque eu tava na Hidro lá também. É uma confiança imensa. Gente, Você tá no congresso que teu olho vai brilhar. Hoje vai passar o Pix, né? Só pra E falar aí, a gente começa a fazer várias aulas, material. Aí foi quando o Aquafins veio pro Brasil, que é aquela asinha de morcego, tá? E veio Roxana com aquele cabelão, ela tinha um cabelo aqui. Aí ela vai e manda a gente subir no macarrão pra simular uma bicicleta. Olha o meu desejo. Botando aquele polar, monitor de frequência, o polar, e falando da importância, né? E aí eu tava dentro d'água, eu falei, cara, que bacana, que aula bacana. E as fitas dela, que eram muito maneiras, do DJ, que depois a gente partilhou, o mesmo DJ. Eu falei assim, quando eu saí de lá, da piscina, falei, vou comprar Aquafins, vou comprar os... Gastou o cheque comigo. Liguei do orelhão, porque eu não tinha celular. Pra mim, é muito boa, o orelhão pra minha coordenadora, olha só, o que há aqui é comprar frequencímetro. Ela me convenceu de monitorar a aula, a gente tem muita idosa, vamos comprar frequencímetro e vamos comprar Aquafins. Né? Coitada, ela não teve um cheque. Não, cara, e aí, aí eu, com o meu dinheiro, eu comprei todas as fitas que ela levou de música e até hoje eu guardo essa. Relíquias. Você não deve ter. Eu tenho. Tem. Todas. Legal. Tem minha biblioteca ali, meu Que acervo. legal. E a partir dali a gente foi se cruzando nos eventos, nos congressos, Foi né? construindo. Até as duas estarem... Ela começou a palestrar primeiro que eu em congresso, depois eu chego palestrando, né? E aí a gente começa a... Dividir quarto. Dividir quarto, Chegou aí. dividir curso. E aí começa... Até disputamos um processo seletivo juntos. Verdade, Que verdade. foi da Companhia Atlética, né? E foi muito legal porque vários concorrentes e a gente ali uma gola da outra e em nenhum momento a gente se olhou como... Rivais, A né? gente se olhou assim, a gente sorriu. Vai, o que for, O que for, tiver que ser, será. Bora, E assim, e quando eu ganhei assim, o processo contínuo, eu comprei as bicicletas por causa dela. Foi a primeira compra que eu fiz grande para a companhia, e ela deu vários treinamentos. Depois a gente você achou um jornal do Globo com a foto de nós duas, você na Velox e eu na companhia. Final de semana, a mesma reportagem, quer dizer. Tendências da hidroginástica, ela falando em cima e eu falando embaixo. Então, assim, a gente foi se cruzando, né? E foi uma amizade que foi se fortalecendo naturalmente, que eu acho que é outra coisa também muito importante, de admiração, de respeito e de valores muito parecidos, né? E lá se vão... Vai. A próxima pergunta. Mas eu acho muito rico essa fala da Renata e de vocês, que é essa construção natural. Foi uma construção técnica ao mesmo tempo que vocês se identificavam, e aí tem energia, tem parceria, tem tudo. E essa fala foi muito bacana do processo seletivo. Não é rivalidade, é a construção coletiva, que lá na frente se desenrola de outras formas. E a gente precisa um pouco mais disso, né? Vamos falar agora sobre treinamento aquático. O que vocês podem citar, até para quem está assistindo, porque o meio aquático é um meio específico da educação física, né? E quem está assistindo a gente pode ser profissional de educação física, aluno, estudante, várias pessoas. Como é que vocês podem trazer para a gente alguns desafios ou possibilidades, principalmente para profissionais de educação física, que têm esse desejo de estar no meio aquático, seja na natação, seja na ilha, seja de que forma for? Como é que vocês enxergam isso, né? Ou de capacitação, ou de possibilidade? Como é que vocês veem esses desafios e possibilidades? Eu acho que falta ainda um olhar prático, ou até oportunidades práticas do próprio currículo da faculdade, né? Então, se você olhar a divisão dos momentos práticos, 90% é terrestre. Se tiver, 10% prático. Se houver piscina, tá? Isso é uma condição nacional. Isso não é um problema do Rio de Janeiro, por exemplo. É uma condição nacional.
Então a gente já esbarra nessa dificuldade. Como é que você vai despertar em alguém um desejo se ele não vivenciou, não teve essa experiência, né? Então, essa é a primeira barreira que a gente tem que observar. A segunda é a falta de estágios na própria faculdade que linke com esses ambientes. Então, quando o sujeito chega para a gente nas academias, se ele não teve essa vivência, esse olhar, ou até oportunidade, porque não tem piscina na faculdade, ele chega, inclusive, sem as habilidades básicas aquáticas, né, Renata? Não estou falando de saber nadar, estou falando de saber nadar, não. O cara não consegue se comportar no meio líquido. Então, tanto para a hidroginástica quanto para a natação, e para a natação se grita mais, é bastante preocupante. Né? Então, o convite, se for para resumir... Não resumir, não. O momento de vocês. Vai ter que fazer curso de extensão, não tem jeito, né? Tem que ter e se está dentro de uma academia, em função de um estágio até de musculação, que você, se tiver piscina, vá lá e faça. Experimente, vivencie. Até para dizer, não quero saber disso, porque tenho certeza que a faculdade não vai ser capaz de dar a quantidade de horas possíveis, necessárias para esse indivíduo, simplesmente porque o currículo não permite. Eu acho essa tua fala importante, e eu quero que você me ajude a complementar, dessa vivência, até mesmo no meio da academia. Porque às vezes o estudante ele tem um foco, e eu vou dar um exemplo, óbvio, não é generalizando nunca. Sim. Um foco de uma coletiva, por exemplo, mas ele também tem que fazer o que você falou de construção, de maturação, de vivenciar outros, para a formação profissional. Né? E a piscina é algo que se precisa buscar. Né? E eu faço, quer dizer, a piscina tem que se buscar, mas buscar também as atividades adjacentes. Então, hoje né, todos esses anos de piscina, eu ainda treino aulas de outros colegas, treino atividades coletivas terrestres, vou na sala de musculação, enfim. Eu vou dando ali uma passeada. Continuando e construindo. Sempre. Até porque eu hoje sou uma outra Roxana, não sou a mesma de 20, 30 anos atrás. Também. Exato. Agora eu sou de patins, mentira. Eu quero completar o que a Roxana falou, porque assim, eu sempre, desde a faculdade, eu corri atrás também de fazer muito congresso e curso. Como é que eu fazia isso? Não tinha dinheiro, então eu ia como monitora de alguns professores ou divulgadora. Porque naquela época a gente não tinha Instagram, não, você lia uma revistinha. A revistinha. Os cartazes na faculdade. Na faculdade você montava as excursões para levar o pessoal. Nem tinha linha de transmissão do WhatsApp. Nada disso. Então, se você conseguisse botar tantos alunos, você ganhava um curso. Ou então cair de ser monitor de um professor. E aí eu tive a sorte de estar na Gama Filho, onde todos os professores eram convidados para ir para congresso. Então, Ney Pereira, Raquel Mesquita me levaram muito para congresso. Eu dormia num colchãozinho no chão, assim, para ajudar nos cursos. E lá... Esse perrengue aí vocês não sabiam. Exatamente isso. E outra coisa, como eu ganhava credencial, eu ajudava, por exemplo, a Raquel no curso de Educação Física Escolar. Então, eu ainda tinha mais 2 turnos. Então, eu sempre escolhia assim, eu fazia um curso de água, um curso de escola e um curso de fitness. Se complementar. Então, eu fiz curso de step com a Cida Conte, eu fiz curso de aeróbica, eu fiz curso de musculação. Eu acho que é importante, a nossa formação ela é integral. Mas o que isso tem a ver com água? Tudo a ver. Tudo a ver com água. Então, assim, as pessoas têm que parar de dicotomizar as coisas. Porque a educação física não é isso, ela é a formação de um ser integral. Como você vai receber o indivíduo que faz uma outra modalidade e sem saber qual o que vai fazer na água que pode impactar no treino dele. Né? Os conhecimentos se complementam. Então, assim, depois que eu virei congressista, e Roxana também, a gente vai assistir os nossos colegas de outras áreas. Sentei muitas vezes para assistir o Dilmar Pinto Guedes dando aula de musculação e treinamento de força. Sentei para assistir outros profissionais falando de fisiologia. E, assim, você aproveitar, eu acho que assim, aproveitar as oportunidades que a vida te dá. E na academia, que eu sempre trabalhei em academia, eu aproveitava para fazer várias aulas. E outra coisa, eu era considerada, na minha orgulho, funda bombril. Eu me substituí na lama aeróbica. Eu substituí. Não, mas olha só, a lama aeróbica tinha uma raiz aí. Tinha uma raiz. E tinha lá na faculdade, descobriu como é. E eu também me permiti fazer uma coisa diferente na faculdade. Descobriu o talento. Então eu me substituí na musculação, na avaliação funcional.
vivenciei. E isso foi fundamental, porque eu podia errar também. E eu continuei com essa cabeça depois de formada. O spinning, por exemplo, não existia quando a gente fez faculdade. E eu fui trabalhar numa academia, na época, Body Planet, e aí tinha uma galera do spinning. Eu fui fazer curso do Johnny D para dar aula de spinning. Aí eu consegui entrar na escala de sábado do spinning. Quem? A professora de natação para bebê, dar aula de spinning, e eu dava aula legal, tá? O Bruno Lima, que não vai me deixar, ele me disse, ele me falou numa aí que você falou, que pena que você ficou só na natação, porque você tinha tudo a ver com o spinning. Então, assim, mas experimentar. Mas não só experimentar, desculpa te cortar, mas você buscou conhecimento. Buscar o conhecimento que eu não tive. Sim, então, assim, até hoje, se tem alguma novidade, a gente está lá. Roxana, no passado, foi comigo para o CBNI, o Congresso Brasileiro da Educação Infantil, e as pessoas falavam, você aqui... Eu estava fazendo lá. Precisa escutar essas pessoas. Você fecha o filtro, mas tem que escutar. Sim. E aí eu acho tão legal dessa... Tá tão bacana esse papo, vocês estão isso, não vão embora não. E o meio terrestre se envolve tanto com o meio aquático, né, que surge o hidrobike. Como é que foi? Eu já sei que o primeiro momento foi com o macarrão. Isso. Eu estava lá. Historicamente. Vou apertar o play agora. Porque assim, isso é importante porque eu sou a testemunha viva desde o primeiro momento. E tinha pegas, inclusive, com gente. Com o Alter. Trash, Alter flutuante. Nossa, mas olha, vendia sala. Vendia sala uns 3 anos. Isso era 1997, 98. 97, 98. A bicicleta aquática só aparece no ano de 2000, no Congresso Americano. Os italianos levaram a bicicleta, finalmente. E eu em êxtase, cara, uma bicicleta de spinning na água, a gente chamava muito, né? Que era ciclismo. Veio algum italiano aqui. Veio algum italiano me ver. E aí, na época, eu era professora da academia Estela Torreão e liguei para ela imediatamente. Não era mais ficha, não, já tinha celular, tá? Pô, vai ser já tinha ATM. Mas aí a gente... Primeiro, fila para comprar. E aí eu falei, a gente precisa levar isso pro Brasil, né? E aí esperamos um ano, 2001, ela acompanha, uma equipe acompanha, e aí o congresso já era em Las Vegas nesse momento. E a gente vai para o Brasil com a bicicleta nas costas. Entram 3 bicicletas pelo aeroporto. Os caras olham, o que é isso? É de piscina. Tá, pode passar. Ninguém sabia do que era. E a gente estoura na América Latina, né, criando... Ela trouxe o italiano que criou o programa, que eu falo, inclusive, né, defendendo o doutorado agora, tive que contar essa história, né? O italiano, o programa criado, né, de 20 anos atrás, ele perdura até hoje. Pega 1, pega 2, pega 3, as posições, as manobras que aquele cara criou, fica construída, quer dizer, usufruída até hoje, né, até os dias de hoje. E aí os italianos vindo ao Brasil para fazer esse curso para a gente, traz nas 2 bicicletas, então já eram 5 bicicletas italianas, as Hydro Riders, e começa todo o movimento e ela chamou naquela época ali de Aqua Spin, que deu um problema esse nome por conta do registro do spinning. Foi a primeira sacudida assim, externa que a gente tomou em função de nomes, né? Quer dizer, eu já estava acostumada, já era, né, Roxana Brasil Paraguaia. Você tinha o nome máximo. Tranquila. E, enfim, então essa história da bicicleta começa aí. Ao mesmo tempo, eu já tinha terminado minha pós-graduação, começando ali o mestrado, e eu falei, cara, essa vai ser a ferramenta que eu vou querer estudar, comparar métodos de treino, contínuo intervalado, o que é melhor, usando a bicicleta. Então, acompanhando também o Johnny D, né, tudo ao mesmo tempo. Saem os macarrões de cena, espero que, né, no século de hoje, né, que isso essa conversa é do século passado, praticamente, né, a virada ali, né. Então, o ciclismo aquático é uma atividade que, já que eu fiz parte desse início ao nível mundial, eu continuo, quer dizer, essas bicicletas me deram asas para voar em outros países, né, representando a bandeira brasileira e falando de ciclismo aquático. Mais fácil mostrar o Brasil. Sim, Mrs. Brasil from Brazil. E aí,
a gente acabou entendendo que o nome neutro, ciclismo aquático, a hidrobike é marca, né? Exato, porque hidrobike é uma marca, que nem Bombril. Pega Bombril aí, pega, né? Chega uma Xerox. Então, a hidrobike é uma marca registrada brasileira. Ciclismo aquático. Mas ciclismo aquático eu acabo podendo trabalhar com diferentes marcas e modelos de bicicleta. E assim, não falando tecnicamente, porque a gente não tem tempo para isso, mas são benefícios múltiplos. Né? A gente usufrui do meio aquático, né? Seja com equipamentos ou sem equipamentos, e o grande barato é você poder fazer uma atividade com menor percepção de esforço comparado à terra, né? E o menor impacto articular, que eu acho que é uma demanda muito importante, pensando no envelhecimento, pensando numa visão macro, oferecendo aí possibilidades do fitness aquático, que é uma outra nomenclatura que vem. Porque a hidroginástica é uma das pernas, né, de exercícios feitos na vertical. Mas se eu tiro o fundo da piscina, já muda, já é um deep water running ou deep water exercise, enfim. São inúmeras nomenclaturas, né? Só de curiosidade, são mais de 1.300 nomes catalogados na literatura do fitness aquático. Por isso que quando a gente se refere a exercícios sem ser a natação, o fitness aquático parece que é uma boa nomenclatura para agregar a quantidade de possibilidades e equipamentos, né, dentro desse meio. E eu acho que você precisa fazer isso, tá? Se você era bom no fitness, no spinning, você já pensou nisso? Mas se você se destacou no spinning da Body Planet. Não, mas aí ela virou a minha assessora para assuntos de fitness aquático, entendeu? Dentro da própria companhia, que esse ano eu faço 20 anos de gestão na companhia, né? Comecei com o parque aquático e aí, mais uma vez, encampei o terrestre, né? E aí, em paralelo, ela vai se aprofundando na hidroginástica e com a hidrobike, e eu vou me aprofundando nessa natação com essa construção psicomotora. Eu emendo após de atividades aquáticas com a pós em psicomotricidade, depois uma formação... Que se falam perfeitamente, né? Que se falam perfeitamente, e mais adiante com uma formação de 5 anos, fui da primeira turma do professor Bernal Couturier no Brasil, e que também me deu uma grande possibilidade de olhar o ensino da natação por 2 aspectos muito importantes, que é o ensino através dessa criança se desenvolver através dos pilares da natação, das habilidades aquáticas, mas numa aula de natação que não foi como eu aprendi. Eu aprendi a nadar de uma forma muito sistematizada e muitas vezes, eu confesso, eu não tinha prazer. E aí, quando você entra com esse olhar mais global, esse olhar da psicomotricidade, do qual você olha esse corpo como um corpo inteiro, e ainda tem uma ferramenta que está dentro desse olhar, que é a questão lúdica, essa natação ela passa a ter um significado para a criança e aprender a nadar de uma forma também prazerosa. Ao mesmo tempo, outro pilar da segurança aquática. Porque hoje, né, o Brasil, a terceira causa de mortalidade infantil é o afogamento. Então, essa natação precisa ser ensinada, é bem voltar ao que Platão dizia, que o cidadão bem educado ele sabe ler, escrever e nadar, né? Então, nadar é uma construção de cidadania educacional. Então, essa a minha bandeira, que começa desde pequeno, e se ela é feita com uma boa base, esse cara pode ser um atleta de natação, mas ele também pode ser um atleta de uma outra modalidade, ou apenas um indivíduo saudável, exatamente, feliz, praticante de atividade física pro resto da vida. E com conhecimento de segurança. Com conhecimento de segurança aquática. Perfeito. E do seu próprio corpo para fazer o que ele quiser. Perfeito. Então, acho que isso é uma bandeira que eu levo até hoje, nessa natação, que é uma natação que ela forma o indivíduo para ter saúde, né, para escolher um esporte, e que seja, se for natação, ótimo, mas também se não for, tudo bem, vai ter outras possibilidades, mas que ele ame... Precisa ser oportunizado. Precisa oportunizar, precisa ser falado, precisa ser feito. Vocês continuam aí, a gente está quase no final, mas ainda tem coisa, peraí. Bom, o meio acadêmico, o meio escolar e o meio do fitness perpassa por vocês. Vamos botar com vocês dupla, né? E aí eu queria uma opinião de vocês, de como é que vocês têm percebido como está a formação desse profissional de educação física, tanto na indicação do meio do fitness, né, como nesse meio escolar. Como é que vocês têm percebido isso? Porque vocês estão na ponta, né? Tanto da parte acadêmica como dos futuros profissionais que têm vindo ao mercado. Como é que vocês têm visto essa formação aí?
corta. Acho que a gente já falou sobre esse imediatismo, Sim, né? sim. E a diminuição da carga horária para o conhecimento. Então, o conhecimento está muito raso, né? Ele está muito aparentemente disponível, porque está na internet, né? Uhum. O pai Google nos diz muitas coisas, É isso. mas se ao mesmo tempo que você tem o conteúdo, mas não tem a aplicabilidade prática ou a vivência prática, tem uma distância incrível, né, Renata? Então, ele está chegando de uma forma deficitária, né? E sem muito desejo. Eu não sei o que falta para melhorar esse desejo de querer mais. Eu sinto falta desse Aquele indivíduo. sangue nos olhos. Isso. Olha, Renata, vem junto porque E eu tô realmente recente. é algo que Eu a tô gente tentando ter precisa- bastante carinho. Sim, Porque sim. talvez seja um problema nosso enquanto, né, Não é nem apontar docente. culpados, na verdade, é a gente É uma analisar. É reflexão. uma reflexão. Eu vou citar aqui, eu assisti uma vez uma palestra do Cortella e ele fala da miogização do mundo. Tudo é miogização, é instantâneo. Então, o sexo é instantâneo, o amor é instantâneo, as amizades são instantâneas, o conhecimento é instantâneo, a fama é instantânea. Você prepara como se fosse um macarrão lá, instantâneo. Então, isso cruza com o imediatismo, né? As pessoas não querem perder tempo. Então, você vê umas autoridades aí de Instagram, ou que citam resumos de papers e de artigos, porque não leram, né, a fundo, e se autodenominando, buscando, não é autodenominando, buscando uma autoridade que é outorgada por eles mesmos. Isso A chancela é própria, né? eu até brinco, gente, quem é que diz que você é bom? Se for sua mãe, não vale. Se é tua família, não vale. Porque quem te empodera é o outro. E não é o outro que está próximo a você. É o outro que está lá na outra ponta, ele que vai te empoderar. E assim, a gente vive... Eu adoro as mídias sociais, eu acho que, poxa, na pandemia, eu acho que eu usei muito as mídias sociais para dialogar com as pessoas. Se reinventar, ela está aí para aproximar fronteiras, é fundamental, mas ao mesmo tempo a gente está vivendo um mundo que tudo é muito fugaz. Então acho que falta sentar, estudar, maturar, é inadmissível, acho que não sei se a Roxana concorda, você vai fazer um curso, uma pós-graduação, um curso de extensão, um curso de fim de semana, de parte aquática, e as pessoas sentam do lado de fora, não entram na água e querem filmar aquilo. Para reproduzir de alguma forma. Né? E às vezes Sem vivenciar, que é o que a gente está falando desde o início. Exatamente. Entendeu? Então, assim, como você vai buscar algo que está defasado e você não experimenta? Né? Como? Então, assim, são questões que até hoje eu não consigo entender. Se você vive daquilo... Eu vou trazer uma questão da natação infantil. Como você quer ensinar uma criança a ter descontração facial se você, professor, nunca mergulhou porque você não quer molhar o cabelo? E eu não teria esse problema. Você não. Liberado. Mas assim, eu fico chocada porque os caras mergulham e saem esfregando o rosto e vai produzir crianças esfregando o rosto. Então, assim, você tem que ter um mínimo de habilidade, de interesse para fazer aquilo que você quer. Então, eu faço sempre a pergunta, você gostaria que sua mãe que tivesse um tumor fosse operada por um cara que nunca operou? Perfeito exemplo. Boa. E aí, provavelmente quem escuta isso faz isso. Sei não. Não. Não, peraí, vou trazer um cara que ele nunca operou. Mas ele vai operar sua mãe. Como? Ele assiste vários. Ele viu várias operações. Então ele fala, não, o corpo da minha mãe. Mas eu acho que é essa relação que a gente tem com o corpo do outro. Mas eu quero ir um pouquinho mais atrás. O que não está motivando esse sujeito a querer tudo isso que a gente sabe que é interessante? Deixa pra lá. Não, deixa pra lá não. Eu acho que, não sei se... Eu tô realmente preocupada com essa conduta, né? E que não se resume à educação física, né? Não, É um momento da nossa sociedade. Eu acho que é importante que a educação física também pare de falar mal da própria educação física, porque a gente não vê outras profissões se depreciarem tanto e tem problemas até piores. Eu estou fazendo fisioterapia por conta de uma lesão e o fisioterapeuta tem uma hora de trabalho muito menor do que a educação física.
E ele não fala sobre isso, se depreciando. Pode não falar com você, ele briga internamente. Interno. E a gente deixa isso muito aparente. E isso, eu aprendi também que isso cria uma imagem no imaginário social de desmerecimento da nossa profissão, de qualquer um pode opinar e fazê-la. E realizá-la. Porque a gente mesmo não cuida dessa imagem. Né? Então, eu acho que esse brilho também passa por isso. Né, de você já olhar para aquilo que você está fazendo já com desdém. Pode ser, mano. Tem uma linha de pensamento aí. Renata, hoje você está como conselheira, né, do CREF1. Queria que você falasse para a gente o tamanho desse peso, né, de você ter a oportunidade de construir, e não estar conselheira só agora, você vem lutando pela profissão há um bom tempo. E eu queria que você falasse um pouco para quem está assistindo dessa responsabilidade, o tamanho dessa responsabilidade de defender a categoria e lutar por ela. Eu estou conselheira desde 2008, né? Mas no dia que eu fui convidada, eu disse uma frase que eu vou dizer hoje. Não preciso ser conselheira para estar dentro do meu conselho. Então, o que eu diria para as pessoas? Sejam ativos nos seus conselhos. Sejam ativos porque nós somos cidadãos políticos, não partidários. Tá? E a nossa profissão, ela resiste politicamente, porque a gente está formando, é uma profissão que precisa existir. A gente está vendo agora o movimento da psicomotricidade, que acabou de se regulamentar, e são atitudes de pessoas que estão interessadas dentro de vivenciar o seu conselho. Então, o conselho, ele se vive. Então, você tem que se aproximar do seu conselho. E tem trabalho para todo mundo, o que não falta é trabalho. Agora, o trabalho é voluntário, sabe? É importante que deixe claro que o trabalho é voluntário. E as pessoas sempre se perguntam, quanto que eu vou ganhar com isso? Na realidade, a pergunta não é quanto eu vou ganhar, o que eu posso contribuir para a minha profissão existir. Para que a gente, após a pandemia, é uma das profissões que mais vai resistir durante anos e anos e anos à frente. Saiu, os professores estão desaparecendo e a nossa não tem nem vista de desaparecer. Tem dificuldades como todas as outras, mas a gente precisa vivenciar. Então, assim, a minha luta não é porque eu estou conselheira. Eu luto diariamente. E não é por você, né? Não, eu luto diariamente na minha escola para que a minha atividade não seja chamada de atividade extra. Começa por aí. Eu luto para participar do conselho de classe da minha escola, de ter voz, como professor de educação física. Com certeza, muitas pessoas estão se identificando. Exato, assim, né? Pois é. Mas assim, se você achar que vai vir do outro, não vem, tem que vir de você. Eu acredito que as instituições, os clubes, as academias são espaços onde a gente pode vivenciar essa atividade em pró-saúde, em tempos onde nós estamos vivendo o sedentarismo de uma forma extremamente grave. Nunca foi falado tanto sobre isso, onde ficou provado que é remédio, é cura, é remédio para o corpo e remédio para a alma. Né? Então, assim, eu sou apaixonada pela educação física. Se eu pudesse voltar atrás e minha mãe me desse o mesmo conselho, eu seguiria. E dizem que mãe sabe tudo mesmo. Ela já sabia dentro de mim algo que, no primeiro dia... Ela via coisa que você não via. No primeiro dia de aula eu falei, é isso que eu quero. Então, assim, a nossa profissão, ela é linda. A nossa profissão, ela tem 1000 possibilidades. Um profissional de educação física, ele sempre vai ter emprego. Ele sempre vai ter emprego. Porque ele está desde a fábrica até a residência, até a escola, até o online. E do bebê... Do bebê ao idoso, da ontogênese à retrogênese. Então, a gente está ali para compartilhar. Então, você não vai morrer de fome. Agora, como que eu vou ter êxito na minha profissão? Aí a gente tem que parar com o vitimismo, porque a jornada é pessoal. E se eu puder dizer uma palavra de incentivo, assim, minhas contas são pagas pela educação física. A gente pediu só uma fala, uma aula. Então, anotem e sigam o conselho. Até hoje, minhas contas são pagas pela educação física. E eu acho muito bacana, isso dá para ver com vocês duas, e eu acho que vocês percebem isso também. Quando a gente vê profissionais de destaque na nossa profissão, a gente vê o brilho no olhar. A gente vê que, quando fala da profissão, né, fala com brilho no olhar. Poxa, não sei se você vai se sentir confortável na fala, mas eu preciso falar. Poxa, PhD,
Minha vida. Né? Tô me acostumando. Então, tá acostumando. E aí eu não vou pedir para falar de você não, tá? Vou te dar essa colher de chá. Mas, PhD, múltiplos prêmios recebidos. Eu queria que você pudesse falar do tamanho dessa representatividade, tanto para a educação física, mas também para a mulher profissional de educação física. Caramba, vamos lá. Para que essas coisas pudessem acontecer, né, a gente pensando numa representatividade ao nível internacional, uma dica bacana é que você se interesse por um outro idioma, né? A gente sabe que o mandarim é o mais falado, mas a língua para que isso seja viabilizado é o próprio inglês, né? É muito importante. Então, de novo, aproveitei ali as aulas dos cursos, né, que minha mãe colocou e o CCA me levou até o PhD. Tive que entregar um documento lá de equivalência de inglês, não acredito que eu vou ter que ir lá no curso onde eu fiz, tomara que aquele lugar ele exista. E o documento estava lá para que isso acontecesse. Então, são coisas interessantes na trajetória que realmente você não se dá conta, né? Então, um segundo idioma tem essa abertura, porque enquanto brasileira, e profissional de educação física, mulher, olha quantas coisas, talvez, não chamar de negativas, mas neutras, que não diz muita coisa quando você chega numa reunião, né, para dizer, olha, no Brasil acontece assim, assim, assado, as aulas de fitness aquático. Então, a responsabilidade, ela vem em função dessa preparação que a gente também se propõe. De novo, a disciplina, a organização, coisas que o brasileiro tem ali, né, ele chega atrasado nos compromissos, então coisas que a gente se planeja para fazer uma melhor entrega, inclusive nas horas marcadas, aulas organizadas, enfim, planejadas, então... São muitos pontos que vão se construindo. E aí a gente acaba lembrando de alguns quesitos, né? Eu vou contar rapidinho, né? De aulas planejadas com músicas, com DJ profissional, só que eu não tinha passado os hip hops que iam tocar, eu tinha um palavrão. A minha aula foi cortada no meio. Eu morrendo de vergonha, porque eu estava no meio de uma prática, depois ia para uma teoria e cortou e acabou. Né? Como se eu estivesse faltando respeito com aquelas pessoas. Eu falei, meu Deus, mesmo que eu, né, tenha cuidado na minha fala, eu não tinha me ligado na música que tinha lá. Então, assim, essa operação pente fino, ela também é importante para que a gente construa toda essa representatividade. Mas chegar lá não é suficiente. O barato é você se manter também. Então, diante desses prêmios todos e esses mais de 20 anos frequentando eventos internacionais, sendo convidada a participar, né? Um brasileiro viajar não é simples, né? Não é barato, a gente está falando de dinheiro o tempo todo, porque isso também entra no orçamento. Caramba, me perdi. Desses convites, né? Se manter nesses 20 anos... Desses 20 anos dentro de um ranking é importante para que você se mantenha dentro dessa possibilidade de convites. Então, eu me mantenho no top 10 aí nos últimos 15 anos. Então, isso é muito importante. Como se fosse muito mais difícil do que chegar. Exato, você bate lá e volta, né? Acho que esse top 10 é um top 10 mundial. Tá? É hidroginástica, tá? Então ela se mantém nesse ranking. Vocês estão achando que é pouca coisa? Não. Mas sempre atenta a essa riqueza de detalhes para essa construção. E até porque você acaba tendo uma cobrança maior, não só mundial, mas de você. Né? Sim, se você chega lá, você quer para se manter. Ares com Ares, vai contar tudo, né? Então, desse ponto de vista da representatividade, de novo, não é melhor nem pior, foi um caminho que eu escolhi. Mas para essa escolha acontecer, algumas pessoas... Roxana, como é que você chegou lá? Foi sorte, né? Não foi sorte. Foi um pouco de cara de pau também. Eu estava nos congressos, eu entregava, naquela época a gente fazia as aulas, entregava na fita cassete, naquela VHS, né? VHS, a gente entregava currículo. E o comportamento social, profissional, ele é muito importante. Como a Renata disse, as pessoas estão te enxergando. Né? Então, toda essa organização é importante. Enquanto mulher, tanto nacional ou internacional, e aí eu vou pensar aqui no Brasil, né? No Brasil a gente vende muito a questão do corpo, né? O corpo no fitness, ele tem um grito que muitas vezes alguns alunos chegam para mim, olha, vou fazer aula com aquela professora, né? Já um padrão de mídia, né? Um padrão de mídia, um padrão estético que talvez não, inclusive porque ela tem uma expectativa, aquele cliente tem uma expectativa e imagina aquele corpo da professora, eu quero ser como ela. E no meu caso não vai ser isso, né? Então,
a mulher, ela, na educação física do fitness, ela carrega essa desvantagem, vou colocar assim, da figura estética, né? Então, as pessoas não vão atrás do seu currículo. A gente está brincando aqui com PhD, mas muitos não estão nem aí. Sim. Inclusive, uma fala recente, né, de uma aluna, mais um diploma para colocar na parede. E uma cliente de mais de 10 anos. Então, assim, fiquei chateada? Claro que fiquei. Não discuti isso com ela. Não sei se ela vai estar vendo essa conversa. Mas eu falei, caramba, como é que eu faço para mudar isso? Como é difícil mudar isso, né? Talvez a culpa não seja nem dela, seja historicamente a mulher instalado a mulher, como se, né, colocou na pauta aí a mulher, sim, então sim. Historicamente essa mulher, ela precisa se esforçar ainda mais para fazer valer não só a questão estética, mas sobretudo a construção curricular, profissional que ela tenha. Então é duro. E no meio dos congressos de fitness, durante muito tempo nós fomos, até hoje, né, nós persistimos, assim, dar o primeiro curso é fácil, se manter, são mais de 20 anos nós duas aí nos congressos, que é predominantemente masculino, tá? A natação de bebê ainda se vê um pouquinho mais de mulheres e tal, mas mesmo assim algumas têm que fazer pausas pela maternidade ou pausas por outras questões. E assim, ininterruptamente, a gente tem poucas mulheres, você vai ver nos congressos, nos grandes congressos, que hoje já está com um outro perfil, né? Mas antigamente, várias vezes eu fui a única mulher do congresso inteiro, e Roxana também. Quando a gente se encontrar para poder dividir um quarto, é uma alegria. É uma alegria, porque você é predominantemente masculino. E assim também é o perfil das academias, muitas vezes. A mulher ela tem que ser boa, parecer boa, e ser muito, muito, muito boa, em compensação de um cara, muitas vezes, que é medíocre, mas ele é homem na profissão. E a gente se reafirmar a todo tempo. O tempo todo. E o preconceito é triste, porque é devido à própria mulher. Que fala. Água. Bom, eu falei para vocês que isso ia acontecer, para quem está assistindo também. Chegamos ao final. E quem está ouvindo fez lá, com certeza. Eu quero passar a palavra a vocês para poder se despedir do pessoal. Mas não é à toa que vocês estão aqui com a gente no mês da mulher. Eu abri essa fala e vou encerrar a fala, que vocês são mulheres potentes, são mulheres que representam não só a feminilidade, mas como a força, como a busca, como o conhecimento, como a técnica. E tenho certeza que quem assistiu está orgulhoso de vocês. Eu, como profissional de educação física, tenho orgulho de ter vocês como colegas de profissão. E obrigado por tudo que vocês construíram. Eu acho que quem teve o privilégio de assistir está muito feliz. Eu estou muito feliz. E passo a palavra a vocês para poder se despedir. Eu falo um pouco menos, né, que Renata. Será que alguém percebeu? Você é verdadeira, pode ir. Muito simples, né? Acho que é simples. Primeiro, entenda o seu propósito. Você precisa saber o que você quer de verdade, né? Feito isso, disciplina, porque é muito fácil desistir, né? Muito fácil. As pessoas, amigos, a família, um dia, né, o outro, alguém vai dar um pitaco não favorável para a sua continuação naquele caminho. Então, se é aquilo que você quer, paga o preço, né? Vai até o final. Eu gosto de dizer isso. Uma curiosidade, eu levei 10 anos para finalizar esse doutorado e finalizei no melhor momento. Como os espanhóis dizem, hora buena. Por isso, né? Porque estava com aptidão para o inglês técnico, aptidão para o espanhol. Então, assim, responder na pressão coisas que você sabe, mas em outra língua não é fácil. Então, vai até o final, mesmo que o final não seja tão interessante como você gostaria. E paixão pelo que faz, cara, faz muita diferença. Qualquer entrega, qualquer cafezinho em casa. Sempre você se sentir irritado na sua questão profissional, na sua questão diária, pensa nesse envolvimento do amor aí, porque você dá uma freada, dá uma respirada, e acho que vai ser uma entrega melhor. Não é à toa que hoje a gente não tem uma preparadora física de voleibol, mas a gente tem uma PhD. Renata. Gente, o que dizer depois do que a Roxana falou e depois desse encontro? Acima de tudo, perguntar todos os dias o que te brilha os olhos, né? Então, assim, a gente passa a maior parte do tempo no nosso trabalho.
Então a gente tem que fazer algo que nos faça feliz. Perrengue, vamos ter, né? Mas assim, uma coisa que eu aprendi nessa nossa profissão, cerce de pessoas boas para poder caminhar junto, porque a jornada ela é muito importante. E você vai ter momentos que vai caminhar sozinho, às vezes mais próximo de mais próximo, mas tem aquelas pessoas que estão sempre caminhando com você. E assim, esse momento agora, eu queria dizer assim, que é muito bom eu poder viver no mesmo tempo que a Roxana. E é muito bom que a água tenha nos unido para a vida e que a gente possa estar aqui junto contando uma história que marca a nossa geração e que, acima de tudo, a gente torce muito uma pela outra, a gente é leal uma com a outra. Porque é mais do que ela ser profissional do PhD e eu ser membro da Academia Brasileira de Natação Infantil. A gente valoriza porque representa a nossa profissão, o nosso feminino está ali, potente, é uma conquista de todas nós. Então a gente vibra e a gente passa essa bola porque a gente precisa se admirar, a gente precisa bater palma pro outro, a gente precisa ficar feliz pelo outro, porque isso bota a nossa profissão para frente. Isso perpassa pela ética, isso perpassa pelo respeito, isso perpassa pelo amor, isso perpassa por cuidar um dos outros. Então acho que a gente, né, eu acho que quem quer agradecer sou eu, sabe, de estar aqui. Obrigado, gente. Obrigado. Hoje eu me derreto. Com água. Para não falar mais nada.